Bom, pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui da DIN Entre Projetos. E hoje a gente vai falar, né, sobre sistemas prediais. Então, estamos com nomes de peso aqui do mercado goiano, né, que já atuam aí com essa frente há muito tempo. E, né, então, Flávio, aqui da Hidrante, Jorge, da Mal Engenharia, né, Fernando, da FPM. Né, e a gente vai bater um papo, né, como essa disciplina, né, que fazendo ali uma alusão igual o Rodrigo, né, na conversa que a gente teve antes, compõe o sistema, né, do corpo humano do prédio. Então, né, os sistemas prediais elétricos, hidráulicos, mecânicos, né, para que um prédio realmente funcione, tenha vida, né? E os desafios que a gente tem, tanto, né, na fase de projeto, antes dessas coisas serem concebidas e realmente, né, criarem forma, né, dentro da obra, e os desafios que o empreendedor sempre vai encontrar, né, relacionados a essas diferentes posições e como o sistema predial tem uma interferência direta no resultado, né, principalmente em termos de custo, enfim. Bom, queria, né, puxar primeiro aí, né, sobre como que vocês enxergam hoje, né, esse foco aí na, na transição que a gestão de projetos, né, teve em relação ao BIM. Como é que vocês viram esse processo acontecer, né? Acho que cada um tem uma experiência diferente. Queria que vocês dessem um relato aí, né? E também como é que vocês chegaram a esse ponto de realmente decidirem atuar com o projeto e realmente investirem, né, nessa transição que, querendo ou não, ela já é uma realidade. E hoje, né, a gente quer muito que todos os projetistas estejam alinhados com isso, né? E vocês já têm aí uma bagagem para poder falar. Claro. Com certeza. Bom, manda aí, Jorge. Bora lá, bora lá. Como é versão digital, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal assiste Qualquer a horário. qualquer horário, eu acho isso incrível. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, estar presente nessa mesa com essas pessoas aqui, então é uma honra pra gente, muito obrigado. Meu nome é Jorge Luiz, eu sou engenheiro eletricista. Sou mestre em sistemas prediais, ambos pela Universidade Federal de Goiás, e eu sou sócio-diretor da MOL Engenharia, que é uma empresa de projetos de instalações prediais. A gente atua com todos os projetos de sistemas prediais, mas hoje aqui a gente está representando especificamente as instalações prediais elétricas, dentro da árvore das instalações elétricas. E a nossa história com o projeto, ela não seguiu o caminho típico, o caminho tradicional de desenvolvimento no mundo do projeto. Então a gente seguiu uma rota original de abertura da empresa e a gente começou a fazer projeto. Então a gente trouxe do mercado um pouco do nosso começo de experiência, e de cara a gente sentiu duas dificuldades muito fortes, a necessidade de ter contato com a obra, e isso mudou fundamentalmente o nosso jeito de abordar o projeto. Então a gente vai muito à obra e a gente escuta muito, a gente aprendeu muito, e a gente sempre teve um vício muito forte em processo. Então a única maneira de eu conseguir sentar à mesa com o Fernando, com o Flávio, foi a gente acelerar o nosso processo de desenvolvimento, e dentro desse processo de acelerar o desenvolvimento, entender melhor, a gente tinha muita dificuldade de entender a geometria do projeto. Então, logo nos primeiros anos da empresa, já entrou no nosso planejamento estratégico a gente entendeu o que é esse tal de BIM, o que era, na época, o que era o tal do Revit, e a gente surfou a primeira onda do BIM. Então, logo lá em 2013, a gente já tinha o nosso primeiro contato de desenvolvimento de projeto em plataforma nativa, com desenvolvimento nativo de projeto usando modelos. O Romeu, até onde eu tenho conhecimento, vocês foram os pioneiros aqui na edificação vertical de propor, de colocar, de trazer mais disciplinas, de demandar isso. Então a gente tem muito orgulho de dizer que a gente participou da construção da cultura do mercado com relação a posicionar a MOL sendo uma empresa que desenvolve os projetos nativamente e a gente eliminou em 2016
os projetos desenvolvidos em plataformas tradicionais. Então, AutoCAD, Hydros e outras ferramentas que a gente utilizava à época. Então, a gente eliminou isso em 2016, mas nós começamos em 2013. E eu me recordo, Flávio, de eu ter feito uma visita, acho que foi em 14, lá no teu escritório, para a gente poder trocar figurinha. E aí, assim, a gente conversando com uma referência, e sempre foi um motivo de muito orgulho, toda vez que a gente participava de uma concorrência de projeto, quando a gente estava participando de uma concorrência, opa, não, nós estamos participando da concorrência e você estava lá presente na concorrência. Opa, não, a gente já está podendo sentar à mesa com ele. Acho que foi muito bom esse processo de desenvolvimento. Então, o BIM foi muito importante para a gente na nossa construção de empresa, mas a nossa engenharia, ela amadureceu nesse meio de caminho para ela poder chegar num ponto de a gente poder usar o BIM como uma ferramenta que ele efetivamente, para a gente entende ele como sendo uma ferramenta. A gente consegue abordar o BIM e entregar mais na solução do projeto. Então, a gente trombou cedo com o BIM, e nesse meio de caminho que a gente foi aprofundando o desenvolvimento, entendendo que o nosso jogo era com um projeto complexo, era com coisa difícil. Nesse meio de caminho aí foi, vamos fazer um estádio, faz estádio. Vamos fazer um hospital, faz hospital. Mas o coração do fazer o vertical com pujança e potência, com entendimento técnico, e a gente acompanhou o último salto de Goiânia. Então, a história da MOL, ela está nos últimos 15 anos. Então, a gente acompanhou o último salto do mercado e o aumento da complexidade. Eu lembro de chegar a torres de 18 pavimentos, de 20 pavimentos, de 25 pavimentos pra gente. E hoje, quando chega uma 18, de 20, 25, ela não é daqui. Né? Ela não é daqui. Vai chegar de 30, de 35, de 40, de 45. Chegam edificações muito altas, muito mais complexas. Então a gente esteve nesse miolo de desenvolvimento. Então, acho que um pouco da nossa história e onde que a gente chegou e como que a gente chegou foi mais ou menos por aí. Legal. Bacana. E você estudou aqui? Estudei na Universidade Federal de Goiás e fiz a graduação e o mestrado na Universidade Federal. Os dois aqui. Sim. Legal. Fala aí, Fernando. Meu nome é Fernando, né? Fernando Miranda. Eu sou da FPM Engenharia. A empresa nasceu em 2011. Eu trabalhava na época numa instaladora, a Jaula Engenharia, que é uma das maiores aqui da região. Eu tive a sorte de trabalhar quase 15 anos lá, então eu me formei, comecei a trabalhar na Jaula, e lá dentro eu fiz um pouco de tudo nessa área de instalações mecânicas, de climatização. Eu trabalhei no departamento de engenharia, cheguei à gerência do departamento de engenharia, trabalhei no departamento de projetos executivos, cheguei na gerência também. Depois trabalhei no departamento de manutenção. Fiquei 3 anos, os anos mais difíceis da minha vida, porque manutenção é terrível, ainda mais de ar-condicionado, né? Todo mundo acorda, olha um sol lindo lá fora, fala, nossa, que dia bom, que dia bonito. Eu já pensava assim, meu Deus, hoje vai dar chamado demais. Vai estar horrível o dia, vai estar uma correria danada. E depois trabalhei na parte de automação lá da Jaula Engenharia também, e finalmente, por motivos diversos, achei interessante na época, fazia sentido para mim, abri o meu escritório. No começo era eu e eu mesmo, e trabalhei muitos anos com CAD, só com CAD, e peguei assim vários projetos de prédios que tinham zero compatibilização. Zero. Você ia indo, você tinha reuniões às vezes semanais, mas eles eram mais assim, pequenos ajustes. Todo mundo andava meio que de lado. Todas as instalações, você não tinha uma convergência de informações. Era tudo. O Flávio deve lembrar bem dessa época. E aí começaram a surgir as compatibilizações, primeiro em CAD, e tinha algumas empresas que faziam esse trabalho, e hoje em dia já não estão no mercado mais, e outras que permaneceram. E começou-se a trabalhar com compatibilização, e a coisa começou a ficar mais exigente, né, como era de se esperar. E em 2000, eu estou bem atrasado com relação a você, Jorge, a gente entrou no BIM em 2018. 2018, exatamente. Aí em 2019 a gente já
tomou a mesma atitude de tornar o BIM padrão, né? E aí ele passou a ser a nossa ferramenta padrão. A partir dali, todo mundo que entrava na empresa já não iniciava com CAD mais, já iniciava trabalhando com BIM. E assim foi, a gente, com a entrada do BIM, começaram a ter as primeiras compatibilizações, as primeiras rodadas de compatibilização mais técnicas, aonde era possível a gente ter uma noção mais clara de onde estavam as interferências, né? E citar também que os projetos de ar-condicionados, projetos mecânicos, eles durante muito tempo foram negligenciados pelas construtoras, né? Tem muitas construtoras que simplesmente não davam a mínima atenção. Falaram, isso é pendurar máquina lá, tá resolvido, né? E a gente sabe que não é bem assim, porque com um projeto bem feito você tem uma série de vantagens, inclusive de custo, né? De instalação, porque você consegue ter ali uma solução mais bem dimensionada e mais bem acertada para aquele empreendimento em si, né? Então, abri a empresa em 2011, durante algum tempo fui sozinho, depois entrou mais uma pessoa, saiu, depois entrou outra. Durante, acho que no ano de 2020, se eu não me engano, eu abri uma outra empresa junto com o Jean Carlo, que ele tinha sido meu estagiário, depois trabalhou comigo na FPM Engenharia durante 2 anos, e a gente resolveu abrir uma empresa de instalação. Eu que nunca gostei muito de trabalhar com instalação, não me dava, não era o meu dia a dia, né? E o Jean foi tocando essa empresa, a empresa cresceu, hoje em dia está grande, é a Ar Vertical, e a gente, logo nos primeiros 2 anos, a gente resolveu separar de forma totalmente amigável. Ele permaneceu com a Ar Vertical, eu vendi a minha cota para ele, e continuei com a FPM Engenharia. E a gente tinha um problema muito grande de reter as pessoas. A pessoa entrava, trabalhava ali 1 ano, 2 anos e de repente ou saía ou abria uma outra empresa e a gente brinca que empresa de ar-condicionado ela cria, né? A pessoa... Não, mesmo o mecânico de ar-condicionado, ele sai da empresa, pega o carro dele, bota uma escada em cima e ele tem um conhecimento técnico, as ferramentas são de custo relativamente baixo. Então ele consegue levar a vida ali se ele consegue formar uma base de clientes, né? E depois que eu estava com a FPM Engenharia somente, a gente teve a ideia de abrir uma outra empresa, uma segunda empresa, chama FPM Engenheiros Associados, aonde as pessoas que entravam na empresa e que passavam um determinado tempo ali, que a gente vê, olha, essa pessoa ela consegue levar a vida dela sozinha em termos de projeto, ou seja, ela vai conseguir pegar um projeto no início, acompanhá-lo todo e entregar um bom resultado no final. Aí essas pessoas foram entrando dentro do quadro da FPM Engenheiros Associados e dessa forma a gente conseguiu fazer com que estivessem todos motivados e porque, né, a pessoa ela é sócia da empresa, então ela vai receber baseado nos projetos que ela está envolvida. E tem funcionado bem, a gente tem uma equipe maravilhosa, a gente tem um pessoal muito bom mesmo, né? Todos são excelentes lá no escritório. Não é porque vocês vão estar ouvindo não, viu? Isso é de coração. E assim foi. Então a gente hoje em dia temos as duas empresas ainda, a FPM Engenharia e a FPM Engenheiros Associados. A Associados ela é mais focada nesse mercado que a gente está conversando aqui hoje, que é o mercado predial. E a FPM Engenharia ela faz obras especiais, ela trabalha mais com shoppings, hotéis, centros de convenções, coisas que exigem são projetos muitas vezes menos complexos do que os prediais em termos de prazos, porque são projetos mais rápidos, são projetos de 2, 3 meses, no máximo 6. Quando a gente fala de um projeto predial, a gente muitas vezes, não raro, chega a 2, 3 anos de projeto. Entre você fazer o primeiro estudo preliminar
e o cara parar de te ligar porque a obra já está pronta, né? Porque até a obra tá pronta, a gente está ali sempre disponível para poder tirar alguma dúvida, fazer algum ajuste que se faça necessário, né? Então, a nossa história, não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Sim, não. Então, hoje foco é projeto. Projeto, 100% projeto. Na verdade, o foco sempre foi projeto. Uhum. Eu diria que a abertura de uma empresa instaladora acabou sendo um desvio, né, do que era o nosso padrão. Legal. 100% projeto. A gente não tem nada de instalação e nem é o nosso foco, né? Na verdade, a gente é parceiro de muitas instaladoras, né? A gente presta serviço para muitas instaladoras. Então, ser um instalador no meio de projetos, ele muitas vezes fecha algumas portas. Sim. Porque a gente estava comentando ali mais cedo, a Joule mesmo, ela é incorporadora em algumas coisas hoje, né? Então, ela não é interessante para ela ter uma empresa num empreendimento dela que seja concorrente. Então, isso acaba fechando muitas portas nesse mercado, né? Então, foco 100% projeto. Legal. 100% consultoria, projeto. Diga aí, Flávio. Conta aí um pouquinho de história. Aí tem história, viu? Não. Em primeiro lugar, eu queria repetir as palavras do Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu não lembrei de falar isso. Meu Deus do céu. Agradecer a oportunidade da gente estar aqui reunido e podendo trocar experiências, um bate-papo legal. E então vou me identificar. Sou Flávio Rios, engenheiro civil. Sou e fui o idealizador da Hidrante. Lá na década de 80, iniciamos os trabalhos sempre focados em sistemas prediais hidrossanitário e incêndio. E ao longo dos anos a gente veio aprimorando outros sistemas agregados, né, também prediais, e passamos, né, desde a época do início dos projetos, lá na década do início de 80, os projetos desenhados ainda nanquim. Depois passamos para a fase do CAD e, ultimamente, desde 2015, com a oportunidade que o Romeu nos deu num trabalho que iniciamos um treinamento, fizemos curso, mas tivemos uma resistência muito grande da equipe da época de migrar, assim como foi passado o papel vegetal do nanquim para o CAD. Foi uma resistência muito grande na época. Perdi colaboradores, entraram outros que achavam que continuava desenhando e não foram 2 anos, acabou aquilo. E da mesma forma passamos para o CAD e depois para o Revit. E esse treinamento oferecia a gente ter atendido o mercado, mas que ainda não estava preparado, né, de contratar para que todas as disciplinas fossem compatibilizadas. Praticamente já era quem estava na frente a arquitetura, os escritórios de estrutura e arquitetura. E devido a essa dificuldade, a gente retomou os trabalhos em CAD. Até que eu tive a oportunidade de um grande amigo, que é o Bruno, da Toctal, que me pressionou: você está para trás, você não vai ter condições de atender o mercado trabalhando em CAD. E me orientou, fizemos curso, treinamento, mudamos toda a equipe, porque os que não acreditavam no sistema deixaram a nossa empresa e passaram também a trabalhar, porque a realidade do mercado era o BIM. E de lá para cá, tivemos vários bons profissionais que estão aí também no mercado atuando e com a gente. Estamos com a equipe bem preparada, uma equipe hoje que trabalhamos também em home office. Tenho colaboradores de outras cidades que trabalham da mesma forma dinâmica, participando. Heranças da pandemia, né? Exato. Sim. Foi um grande legado nesse aspecto aí de que a gente passou a ter uma liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar, desde que tenha internet, equipamentos bons e comprometimento. Disponibilidade, comprometimento. Então, iniciamos lá com projetos na fase difíceis, em Goiânia, com 6 a 12 pavimentos, que tinha na época era muito desprezado o sistema hidrossanitário. A princípio, tinha que fazer porque tinha que aprovar na concessionária.
Em 1983, já não tinha mais que aprovar, foi eliminada essa exigência. E eu tive um caso interessante que um dono de uma empresa me encontrou e falou: acabou, né? Para você, projeto hidráulico, ninguém vai ter necessidade de projeto. E daí eu virei para ele e disse: bom, agora que a gente vai ser valorizado, porque antes fazia para aprovar e vocês alteravam os projetos. A responsabilidade era da Saniago, no caso de Goiânia, porque o projeto está aprovado. E agora é do projetista que assina, né? E foi essa a intenção de não aprovar mais, de não exigir aprovações. E de lá para cá, a gente pegamos edifícios de 18 a 20 pavimentos, passamos a utilizar válvulas redutoras de pressão, que ainda não tinha nos edifícios anteriores. O primeiro edifício alto, que era um ícone aqui em Goiânia, um dos mais altos na época, foi o Riso Plaza. Foi o primeiro empreendimento grande que eu trabalhei, com 2 anos de formado. Ele me deu muitas progresso, né, de edifícios altos. Criamos sistemas, então, com redutores de pressão no embasamento do prédio, onde a água desce, reduz a pressão e sobe, né, tem um fluxo ascendente até 5, 6, 7 pavimentos naquela época. E hoje a gente atua assim com prédios de até 50 pavimentos, com trechos com faixas de pressão, pressurizado, gravitacionais e gravitacionais com redutoras. Descemos com a tubulação mestre, reduzimos e fazemos ascendente com estações redutoras para cada faixa de 5 pavimentos aproximadamente. Uhum. Essa é uma técnica que, com as alterações da norma de 2020, né, que eliminou a exigência, o critério de válvulas em sistemas proporcionais, né, e passou a ser independente. Então estamos aí evoluindo. Na época por volta de 2001, 2002, ou seja, 20 e poucos anos atrás, eu despertei para o sistema de sustentabilidade. Fui a São Paulo várias vezes fazer cursos, era ainda muito incipiente esses critérios, não tinha norma, foi norma de aproveitamento de água de chuva 2006, 2007. Antes a gente já aplicava, mesmo sem aquelas preocupações de filtro, de cloração. Fiz muitos projetos em condomínio horizontal de alto padrão, em que por baixo de uma quadra de esporte da casa, né, são construções dessa década lá no Aldeia do Vale, terrenos muito grandes, com quadra esportiva, piscina e tudo mais. Tive muita oportunidade, muito trabalho. Focamos muito em edificações de sobrados, né, 2 pavimentos, a maioria. E debaixo dessa quadra instalávamos o reservatório para aproveitar a água da chuva. E depois passamos a praticar, já em 2007 também, uma evolução no sistema predial pluvial, onde as técnicas antigas era captar, conduzir e levar para o corpo receptor o mais rápido possível. A gente passou a fazer, então, a detenção, quer dizer, segurar a água no próprio lote, no próprio terreno, evitando as inundações, as enchentes que ainda perduram, em especial em Goiânia, em todas as cidades do Brasil, que mesmo tendo esse sistema adotado desde 2009, a gente já adotava, né? Teve muitos eventos para divulgar isso e virou lei. E hoje Goiânia tem o sistema de recarga hídrica, que é um dimensionamento que eu considero ainda que é um pouco incipiente, de um volume pequeno, em relação ao tempo, durações de chuvas de alta intensidade e curta duração, mas o novo plano diretor de drenagem urbana que eu participei, está aguardando a assinatura para entrar em vigor. Ele traz uma nova fórmula, um dimensionamento específico para atender a retenção realmente dentro da realidade nossa. Os volumes vão ficar de aproximadamente 3 vezes maior do que o atual,
e vai exigir por parte dos arquitetos, isso é importante revelar, áreas que sejam permeáveis em locais onde a declividade esteja compatível, né, para que a água faça o escoamento gravitacional e seja retido ali e depois transbordado para a sarjeta, como é hoje, mas vai ser um volume, né, de uma maior dimensão, chegando a 3 vezes e meia, em função das fórmulas de cada cidade. No caso de Goiânia, o cálculo específico. Então, a gente focamos muito o sistema hidrossanitário, trabalhamos com projetos de irrigação, de drenagens, de paisagismo, parte de água, esgoto, pluvial, como eu disse, incêndio, na parte de extintores, hidrantes, e ultimamente voltamos a ter as exigências de sprinkler, que é o sistema de chuveiro automático, para edifícios mais altos, inclusive acima de 100 metros, no caso de Goiânia. Nós temos exigências de sprinkler, chuveiros automáticos em edifícios residenciais, dentro dos apartamentos também, detecção e tudo mais. Quer dizer, a prática demonstrou aí a intensidade de incêndios ocorridos no interior de unidades, né? Antes eram em hotéis, hoje muitos residenciais se tornam também flat e de alocações, e de forma que hoje é uma exigência também de maior rigor para o sistema de sprinkler em garagens que venham a ter a recarga de veículo elétrico, né? E passamos a atuar bastante com o sistema de sprinkler, retomando a nossa experiência antiga de shopping e edifícios comerciais, onde já tinha a exigência de sprinkler. Hoje nós estamos atuando não só em Goiânia, mas em muitos municípios próximos, como Rio Verde, Anápolis, Jataí, aqui Brasília também, e partimos para outros estados. Estamos com projetos na Bahia, em Palmas, lá no Tocantins, alguns empreendimentos em andamento, inclusive, no momento. No Mato Grosso também estamos iniciando trabalho, e em Uberlândia, com edifícios também de alto padrão, todos com sistemas com água fria, água quente, esses de maior padrão. E, enfim, parques aquáticos foi também uma área que a gente passou a atuar, que eu gosto muito. Uma das minhas paixões é lidar com a água, mas em especial na movimentação, que a gente vê o efeito, sente o cenário, o ruído, ou alguns entendem como ruído, eu entendo como uma sonorização. Tenho... Água correndo é vida, Água né? correndo é vida. Eu tive um desafio no meu apartamento, criar uma cascata, quase o tamanho dessa mesa, no canto da sala, e ela tudo automatizado, tem mais de 25 anos que está em operação. Que legal. Sem vazamentos. Sem vazamento. Controle apenas da comida automática, que também, iluminação automática, recirculação, tudo automatizado. Todo mundo ouve som de cachoeira na Alexa, você ouve na prática, né? prática, de verdade. Nos horários pré-programados. Então a gente passou a fazer isso aí, tive a oportunidade. Um dos grandes que estão aí em operação é o Garden do Flamboyant, onde inicialmente eram bombas tradicionais dentro de um subsolo, bombas de superfície que geravam um intenso calor e ruído. A gente não conseguia conversar nessa distância dentro, e um calor que ganhava de sauna. Depois eu tive então uma consultoria para que a gente modernizasse. Passamos a usar bombas com inversor de frequência e bombas submersas. Como já tinha um reservatório que recebia toda aquela água que vai, ela volta, tem a filtração, e ali instalamos de uma forma inclinada essas bombas, atuando uma bomba para cada 4, 5, 8 daqueles jatos. Reduzimos bastante as potências e a capacidade de tudo, e os jatos passaram a ser controlados pelo inversor, pela variação que se controla, e não mais por registro, que tinha que ficar ajustando para não ficar mais alto, mais baixo. Então esse foi um grande desafio,
E de lá para cá, muitos empreendimentos estão utilizando espelhos d'água com jatos e tudo mais. Agora, recentemente, um condomínio horizontal que tem um espelho d'água com mais de 6.000 metros quadrados, tem um aspecto de uma borboleta, onde uma asa é superior e faz a cascata para inferior, com muitos Legal. jatos, Bacana. circulando a água. Então, eu quero logo ver quando isso estiver funcionando para acompanhar, porque é realmente muito interessante. Legal. Muito legal. Fico grato. Não, bacana demais. Queria puxar eu queria muito entrar nos detalhes de cada um dos sistemas, que realmente, né, assim, a gente teria muito papo aqui para a gente falar, mas voltando um pouco primeiro pro desafio que eu acho que vocês devem ter e que o empreendedor, querendo ou não, ele sempre vai olhar para isso, né? Que vocês comentaram, o Fernando trouxe, né, o ponto do desafio de manutenção de uma equipe interna, né, de capacitação, os desafios que já foram vencidos aí nessa transição para o BIM, né, que hoje, né, apesar deixa histórias, mas, né, e marcas, com certeza, mas que é um processo que já acredito que para todos aqui já foi vencido, obviamente. Consolidado. São exemplos para quem ainda tem, né, essa trajetória por fazer. Mas principalmente o que vocês trariam aí para o empreendedor, né? E mostrar para quem está nos ouvindo também, né? O como que a gente vence, né, essa questão, né, da manutenção das equipes, né, da consolidação que vocês precisam ter da equipe interna, para que isso gere uma previsibilidade para o empreendedor que te contrata, né? Exatamente porque a expectativa é sempre essa, né, de ter uma entrega dentro do prazo, ter uma qualidade de entrega, ter, né, uma capacitação técnica dessa equipe interna que consiga, né, suprir, porque querendo ou não, acho que é dessa época aí onde, né, os empreendedores e os projetistas ainda operavam muito, né, de forma manual, a impressão era até essa, né, de que não, é você que vai fazer o projeto, não é um terceiro, né? Então, até para quebrar um pouquinho, né, dessa visão de que agora, né, são empresas, né, cada um tem a sua empresa e sua equipe, mas que obviamente, né, traz seus desafios de gestão. Sim. E que né, sempre existe essa expectativa, né, de que por que o projeto atrasa, por que o projetista, né, né, às vezes cumpre a entrega, mas, né, deixa de entregar tais informações, né, enfim, contei um pouquinho aí, né, sobre essas experiências de gestão que vocês já tiveram, né, e até para que isso demonstre para os empreendedores de que, né, tem uma história por trás disso tudo, não é simplesmente porque vocês querem, né, ter algum problema de entrega. Com certeza. Muita coisa, né? Porque eu particularmente, além de, quando eu iniciei a graduação de engenharia elétrica, eu fiz ao mesmo tempo administração de empresas na UEG. Então, assisti aula durante o dia aqui, ia para Anápolis assistir aula de noite de administração de empresas. Muito por uma ideia que minha mãe falou: faz, já tá lá, pode fazer. Eu acho que o meu vestibular foi um dos últimos que você poderia. Eu estava fazendo engenharia elétrica na UFG e administração na estadual, né, na UEG. Logo no começo, na hora que abriu o curso de administração na UFG também, a referência do estado era a UEG. E eu não sabia do arsenal que fazer a graduação de administração de empresas ia me entregar para minha atuação como engenheiro. Não tinha dimensão do presente. Mãe, obrigado, um beijo para a senhora, do presente que a senhora estava me dando, porque gerir o escritório de projetos de engenharia é complexo em muitas camadas, porque a gente, em um lado, está na fronteira do conhecimento do ponto de vista de desenvolvimento, todos os nossos colaboradores, os nossos associados, os nossos sócios, nossos estagiários são estudantes de engenharia, são engenheiros. Então, eu estou conversando no mais alto nível de muitas mesas técnicas internas são mais potentes do que mesas técnicas
de problemas que a gente está resolvendo. Às vezes você chamar seu time mais experiente para poder resolver um problema de engenharia de algum projeto é mais potente do que se tivesse vários escritórios envolvidos por conta dessa ponta. Então a gente está na fronteira de um lado, só que a gente tem conflitos geracionais enormes, a gente tem a gente tem um programa de estágio que a gente chama de geração MOL, por entender várias gerações, e eu tenho ex-estagiários que são sócios da empresa, ex-estagiários que são associados, tem pessoas que saíram, que abriram empresas, que estão hoje no mercado aí desenvolvendo projeto, mas que perfis completamente diferentes. Então tem lidar com isso tudo, com a gestão do escritório, com a formação de um time que permanece, porque perder o time é muito dolorido. É muito formar é muito difícil, todo mundo concorda, né? Formar... É humana, né? Totalmente. Eu lembro eu aprendi muito naquela reunião que a gente teve muitos anos atrás, e eu acho que naquela reunião a gente conversou rapidamente sobre isso, que menos que 2 anos não adianta, a pessoa não aprendeu, nem entendeu o começo do jogo. E olha só, 2 anos, no mundo de hoje, na velocidade de hoje, onde todo mundo quer um negócio para ontem. Então, montar ferramentas de gestão para poder você conseguir manter um time se desenvolvendo, porque beleza, estamos desenvolvendo, agora tem como fazer uma programação para poder ajudar um projeto, existe o Dynamo, eu preciso de entender um pouquinho de Python, você coloca muitas variáveis dentro desse jogo, então a gente tem que gerir isso, a gente tem que gerir um portfólio de projeto, e a gente tem um universo grande de projetos, aonde cada projeto é um contrato separado. Então, na administração de empresas tem um modelo de gestão que chama APO, que é administração por objeto. Não é administração por objeto. A gente projetizar o escritório. Então assim, eu tenho contato na gestão do escritório com coisas que são da ponta da gestão. A gente está muito próximo, eu gosto de dizer que a gente está próximo da área de tecnologia. Nosso time de engenheiros está muito próximo de um time de desenvolvedores. Em contrapartida, eu tenho que gerenciar contratos que vão... a obra, 4 anos, 3 anos, nosso envolvimento num projeto do berço, às vezes ele demora 6 anos, do primeiro conceito, primeiro estudo técnico até a entrega do empreendimento, e na entrega do empreendimento já tem outra interface. Então, gerenciar isso é difícil, e o formato, a gente foi adaptando, até a gente conseguir chegar num formato que é muito parecido com o que o Fernando colocou. A gente tem nossa base muito forte no programa de estágio, então se a pessoa é empreendedora e quer desenvolver um escritório de projeto, a categoria de base, a base, ela é importante, porque existe tempo hábil para o estagiário entender o funcionamento, saber se gosta, se não gosta, como é que funciona, o que é o projeto, ele se desenvolve. Para depois você ir crescendo essa pessoa dentro do time. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho sócios dentro do meu escritório hoje, sócios donos de um pedaço da empresa relevante, tomadores de decisão, que vieram do programa de estágio, que foram formados na categoria de base e testados, né? Porque se a gente está onde a gente está e a gente tem mercado, é porque o teste está acontecendo permanentemente e vem funcionando. Então, o formato de associação foi um formato que funcionou muito, principalmente para poder trazer esse time para dentro e eles serem nossos também, eles se entenderem como sócios proprietários do que nós estamos construindo. Então, eu acho que focar em gente, escritório de projeto de engenharia é desenvolvimento e é gente. É um bando de gente 100%. Desenvolvendo. Então, se não tiver um foco muito centrado em gente, e com a pandemia, a gente construiu um monte de coisa nova para poder conseguir cuidar de gente. A gente teve problemas. O que era burnout há 15 anos atrás, Flávio? Agora, lidar com esse problema com o trabalho híbrido, que a gente tem a versão, tem gente em São Paulo, tem gente no interior de Goiás, tem gente em Minas Gerais, eu tenho engenheiros em vários lugares do país dentro do time, e isso é muito complexo de gerir, e
a gente aprender um outro formato de trabalho que é, não, eu consigo trabalhar de casa, mas eu consigo não ficar mergulhado nisso e minha vida acabar e morrer apenas nisso. Versus ainda tem que entregar o prazo, entender o escopo, etc. Existe vida além disso, Existe vida, mas o contrato tem que ser atendido, o prazo tem que ser cumprido. E eu costumo dizer que as ferramentas que a gente utiliza para poder conseguir organizar e gerir o escritório são mais complexas do que soluções de engenharia que a gente aplica para resolver edificações muito complexas. Tem hora que eu gasto mais horas no esforço de organizar o dia a dia. Então, assim, ferramenta de gestão é uma parte muito importante e beber muito da fonte, metodologias ágeis, várias, né? Então, eu acho muito legal que a gente falava muito de metodologias ágeis. A primeira vez que eu vi você falando, Flávio, que você utilizava metodologias ágeis no desenvolvimento de projeto, eu falei, nossa, olha que coisa boa. Sempre que eu escuto uma referência, trazer algo que a gente está utilizando, eu acho que é muito gratificante. É muito gratificante, enriquecedor. Então, eu acho que por aí são algumas boas práticas para quem está querendo empreender nessa área de projetos. Bacana. É uma área bem rica, né? E acho que o que a gente pode falar também é que, é o que você falou, engenharia é gente, né? Então a gente está trabalhando com pessoas. E cada um tem um temperamento, tem uma maneira de agir, uma forma de reagir diante dos problemas também, né? Então, uma das maiores dificuldades, acho que você falou muito bem, é você reter essas pessoas, né? Porque a nossa prática, a experiência prática, é de que um engenheiro, para ele estar apto para, digamos, levar a vida dele de projetos ali sozinho, ou seja, acompanhar um projeto do nascer até o finalizar, ele vai levar em torno de 4 anos para essa pessoa ter essa expertise, né? Vão ser mais ou menos 1 ano e meio de estágio, 2 anos, e 2 anos ali de ralar muito, e depois é que essa pessoa pode dizer, não, eu consigo levar os meus projetos sozinho, né? E esse é o ponto que a gente, acho que todos, né, queremos que as pessoas estejam, porque a pessoa, a partir do momento que ela toma as decisões de projeto dela sozinha, ela está madura para aquilo. Com certeza. Ela já tem uma larga experiência para trás e consegue entender para melhor decidir, né? Você comentou Romeu, sobre as dificuldades, né? Uma das dificuldades que eu tenho mais nessa área de projetos é a gente entender qual é o prazo real de um projeto. Porque todo projeto na proposta ele nasce com 6 meses. Né? E na prática eles vão a 2 anos, 2 anos e meio. E isso nos bagunça um pouco. Primeiro, a gente já espera que isso vá acontecer. Então você fala, começa o projeto todo acelerado, né? Acelera, entrega o projeto legal, aí para. Não, deu um problema na aprovação da prefeitura, mudou uma norma aqui, tem um negócio ali, e aí de repente aquela pressa, você para fica 1 ano parado com esse projeto. Você tinha se planejado para trabalhar nele, né? Então isso aí quebra bastante o nosso fluxo de trabalho, nosso planejamento, né? Muitas vezes você está com a pessoa empenhada para fazer um projeto, esse projeto para, você direciona ela para outra, de repente o projeto volta, pelos motivos lá do empreendedor, que eu não vou julgar o mérito, porque eu tenho certeza que não é porque eles querem também, é porque eles estão levados a isso por alguma circunstância, e aí o projeto é para amanhã. Não, agora voltou e é como se a gente tivesse assim, guardado numa prateleira, né? Pega ele lá e bota no projeto. Não é assim, né? É como o Jorge falou, são pessoas que têm a vida delas, que estão envolvidas em outros projetos, e que a gente tem a nossa capacidade de trabalho, ela é finita, né? O tempo, ele vale para todos. Então, você tem 24 horas no dia, você vai trabalhar ali determinado número de horas, você pode ir espremendo até um determinado ponto. Dali você não passa, você tem problemas de saúde, começa a ter tudo isso, né? Sim, totalmente. Exatamente. E com relação ao formato de funcionamento da empresa, a gente teve muitas trocas de ideia, né, Jorge? Quando a gente começou essa nossa parceria das empresas, nossas empresas são parceiras, a gente atua com as equipes totalmente integradas, né?
Então, assim, e integradas mesmo. A gente faz festa de fim de ano junto, né? As empresas se juntam e todo mundo está lá junto. E também na época que eu estava decidindo por essa forma de funcionamento da empresa, eu tive muito contato com a do Cirene da Automatize, que também é uma grande amiga de muitos anos, e que abriu as portas da empresa para mim, me mostrou como é que era o contrato dela, como é que ela funcionava, e dizia, né, falou, olha, aqui são todos engenheiros, porque a gente tinha, em determinado momento, a gente tinha desenhista, tinha cadista, ao longo desses anos, né, e a gente foi chegando à conclusão que esse não era o cenário ideal. O cenário ideal é a pessoa que está ali tocando o projeto, ela é um engenheiro, ela tem a formação para aquilo, formação técnica, tem a bagagem que ela precisa para poder tomar aquelas decisões, e a coisa foi migrando para isso. É como o Jorge falou, hoje a pessoa que entra, ela é, no mínimo, estagiária daquela disciplina que ele está trabalhando. E depois ele evolui, né? E dentro da empresa ele vai evoluindo até ele se tornar uma pessoa independente, né? Nessa área. Então, eu comentei do tempo, dos prazos de projetos que muitas vezes são irrealistas no princípio, realistas mesmo. Eu acho que colocados às vezes até para dar uma certa ordem do que a pessoa quer iniciar a obra. Mas assim, muitas vezes não. Diria que 99% dos casos não ocorre. E também, com a pandemia, a gente teve a migração de grande parte das reuniões que antigamente eram 100% presenciais para reuniões online, né? E hoje em dia, uma das dificuldades que eu pessoalmente sinto é o excesso de reuniões, né? A gente tem, às vezes, algumas semanas que você tem reunião todo dia, e são reuniões do dia todo. Então, assim, por mais que eu estou tratando de ar-condicionado, climatização, eu às vezes passo o dia inteiro conectado numa reunião para falar 10 minutos, 15 minutos. Às vezes no finalzinho da reunião, surge ali o assunto e era uma coisa muito simples. Então, eu acho que quando a gente junta as duas coisas, projeto e coordenação, eu acho que a coordenação, ela poderia ter uma atuação no sentido de compartimentar a reunião por assunto ou por coisas que sejam correlatas. Por exemplo, eu estou trabalhando com ar-condicionado. Eu não tenho nenhuma interferência em fundação, em estrutura, porque a estrutura ela tem que existir, a fundação tem que existir, a arquitetura em si também, né? E depois que a gente vai entrar, eu tenho muita interferência com hidro sanitário, com elétrico, né? Aí sim, são coisas mais correlatas. Então, assim, uma das dificuldades que a gente tem é essa grande quantidade de reuniões, durações muito longas e sem nenhum tipo de compartimentação, ou seja, começa a falar de um assunto, às vezes fala por pavimento. Pavimental, aí fala todo mundo, aí depois pavimental, aí fala todo mundo. Peraí, faltou um negócio lá no subsolo, aí volta lá. Aí começa a discutir estaca e vai, né? Então, assim, esse é um recado que, para mim, é muito importante. Com certeza. Eu fico imaginando. Não sei se é a dor dos demais, mas para mim. Eu fico imaginando o dia a dia do Romeu lá na ADIM, que quando o pessoal fala de macroeconomia, que tem um tanto de ciência e tem um pouco de arte, eu acho que coordenar um projeto ele tem muito de ciência, mas ele tem um tanto de arte, porque para escolher o formato, etc., é complexo. E falando uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade perene. Desde 2011, quando a gente abriu a empresa, eu já tentei, acho que mais de 14 plataformas e formatos diferentes para poder conseguir gerenciar o portfólio de projetos e a agenda do time de engenharia para que isso funcione. Então, já foi Project, já foi Rike, já foi ClickUp, já foi Trello, a lista é enorme em diversas abordagens e um monte de limitação diferente. E tem alguns imponderáveis que é muito difícil. Você montou a ferramenta bonitinha, tá lá organizadinha, só que lidar com o imponderável do pausou esse projeto, você tem 15 no portfólio, pausou esse, aí você, beleza, encaixei os outros 14, agora voltou esse, não, mas fechou o outro. Então, gerenciar isso é muito difícil, e eu
15 anos tentando e eu acho que ainda não cheguei num formato que eu falo assim, nossa, consegui organizar e ficou bom. Eu ainda não estou satisfeito com a bateria de ferramenta que a gente usa e tentando lançar a mão do que vocês montam de cronograma de projeto, mas ainda não consegui, essa dor eu ainda não consegui resolver de como conseguir cravar o gerenciamento do portfólio do ponto de vista de execução. Eu acho que uma das coisas é que os projetos eles são muito atrelados ao lançamento do empreendimento e ao início de obra, que o cara precisa ali começar a escavar para mostrar até que está construindo, né? É que isso que eu ia... E se a gente tivesse isso um pouquinho adiantado, né? Um aninho. Exato. que é exatamente isso, né? O papel que você tem nesses estudos iniciais para que, né, construa-se a questão da confiança, porque a expectativa, né, do empreendedor ela vai sempre existir, Claro. né, de atender esses prazos, né, porque ele, né, precisa colocar isso numa linha do tempo, né, numa lógica financista até, né? Claro. De que ele coloca o dinheiro agora, vai receber isso X tempo, né? Tem toda a forma de engenharia financeira que faz isso dar resultado ou não, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que se pensa num projeto, já a cronômetro começa já a contar, né? E aí gerir, né, e ter essa Dizer o previsibilidade, exatamente, gerir e ter essa previsibilidade faz toda a diferença. Então, né, aí, né, colocar aqui para vocês, né, quais que são os pontos que vocês enxergam, né, que são fundamentais mesmo para um empreendedor, né, que está contratando projetos prediais, né, e que, como a gente já falou aqui em vários outros episódios, né, cada um tem sua interface, tem seu momento, então tem o momento da fundação, tem o momento do projeto estrutural, tem o projeto de arquitetura, né, mas que todos eles, né, dependem, né, também dos sistemas prediais para que a edificação crie vida, né, e qual que é o momento, né, então até para a gente esclarecer, a gente comentou antes aqui da conversa, né? A gente chega ao ponto de um empreendedor já não ter tanta confiança que tem um validador técnico no pós-entrega de projeto para que ele possa, né, revisar o trabalho técnico que já foi feito. Então, qual que é o caminho para a gente ir construindo essa confiança, né, para que o processo realmente tenha um mínimo de previsibilidade, né, e o empreendedor possa, né, garantir que ele vai pensar no escopo, definir esses objetivos e chegar o mais próximo dele, né? Quais são os primeiros passos? Quem se arrisca? Aí, Flávio. Então, eu não tenho muito a complementar, depois que o Fernando e o Jorge, a respeito aí das compatibilizações e tudo Concorda com a gente, então. a gente passa pelo mesmo, gestão de pessoas. As dificuldades são as mesmas, né? Negociações, então a gente está ali, não só a parte técnica da engenharia, vem a questão do treinamento, da lapidação do profissional, né? Ao longo de toda a nossa trajetória, a gente contratava estagiários que vinham da antiga Escola Técnica Federal de Goiás, hoje, IFG, que também hoje temos, estudaram, continuaram estudos para dentro da área de engenharia, arquitetura, aprendendo, desenvolvendo, aperfeiçoando, continuaram nos trabalhos ainda na época do CAD e depois agora todos engenheiros ou em treinamento, cursando na engenharia para desenvolver e aprender. Não se aprende da noite para o dia, como foi dito, precisa de um certo tempo, né, para amadurecer. As normas têm atualizações constantes. Em especial a de incêndio nos últimos tempos. E a gente percebe que essa gestão, a dificuldade é exatamente, enquanto cada construtora tem um perfil de ter lançamentos 2, 3, sei lá quantos por ano, ou desenvolver obras simultaneamente, uma certa quantidade, nós, os projetistas, como temos atuação com várias construtoras, temos que ter, então, uma equipe grande, como temos, aperfeiçoada, e para atender esses prazos, que inicialmente a obra vai ser lançada e tem que começar, tem que estar prontos os projetos, né? E na realidade não tem sido. A obra começa, os projetos ainda estão em fases de discussão, de ajustes e tudo mais. O que você enxerga que geralmente é o que
evita ter esses problemas, né? Que Que acaba pode vir a pode evitar. vir a evitar, né? Então, a gente, com várias consultoras que temos a oportunidade de trabalhar, às vezes até num regime de sigilo, de não divulgar o local e nada do empreendimento, mas já poder entender que ali vai ter necessidade de um sistema de rebaixamento de lençol freático, que é proibido em Goiânia, então teria que utilizar outros critérios como subsolo estanque ou não. Se não tiver necessidade, eles vão definir número de subsolos, que é o que garante a quantidade de unidades e a quantidade de garagens, né? Isso tem que acontecer já na viabilidade. Na viabilidade, isso. A questão de deixar a área permeáveis, áreas na posição correta, já tem que ser nessa fase, não adianta depois ver um projeto aprovado, onde a caixa de recarga hídrica está do lado oposto, em relação à declividade do terreno, e não se consegue levar, vai aprofundar muito, e a rede de água volta a dar refluxo, uma série de problemas. A questão também dos pés direitos desses pavimentos, em especial aqueles que têm desvios de redes pluviais, esgoto, de maior diâmetro e por conta da declividade, né, garantir o pé direito mínimo, altura mínima, né, para a circulação dos veículos nas garagens, Uhum. e pé direitos não só dos apartamentos, em função de caminhamentos aéreos da parte de água, que vem de um hidrômetro individual, passa para dentro para atender os pontos. Se não tem forro, se não tem entreforro, tem que fazer um outro sistema de uma sanca e tudo mais. E muitas vezes o pé direito é conflitante. Tem que ter ralos em varandas e não tem pé direito. Tudo isso já está aprovado, não pode mudar. Então você fica engessado a ponto de, às vezes, a gente ter que declinar aquele trabalho por conta de eventual, e sabendo a gente pela experiência, que aquilo vai trazer problema para os usuários. Então essa fase ela é importante, né? Então quando se consolida esse projeto como um todo, com todas as instalações que não estão lançadas, mas estão já vivenciadas nos critérios de compatibilização de conflitos, né? Antigamente, quando era em CAD, a gente trabalhava num projeto elétrica, você nem tinha conhecimento, de outras, apenas a estrutura, que é o que valia. E lá na obra é que se dava um jeito. Era a cultura na época. O engenheiro é que se virava, está cruzando aqui, ele fazia os desvios, ele fazia as interferências, ele alterava os projetos. Ele tinha permissão, porque não havia essa compatibilização que tem hoje, tudo em 3D, né, que você percebe mínimos conflitos, mas às vezes grandes conflitos. Entendo que essa evolução para o sistema em 3D, em Revit, nós já estamos atuando desde 2015, tivemos um intervalo, depois retomamos em 2017, e estamos aí, enfrentamos muitos desafios, superamos todos. Aprendendo todo dia, né? Sim, e eu acredito, Flávio, que as primeiras dores que a gente teve para poder dar solução em compatibilizações em projeto, nosso projetista, a primeira vez que a gente trombou com um relatório de interferências grandão para poder resolver, foi a gente tendo as primeiras experiências que os engenheiros de obra tinham lá atrás. Era a gente descobrindo que, opa, pera, não tá encaixando. E a origem, eu acho que a origem crítica disso tá lá no começo do projeto. E isso motivou tanto que eu fui parar no mestrado para poder entender mais a ideia da construção civil, porque a engenharia elétrica ela não é tão voltada e tão direcionada para a construção civil. Então, eu queria entender mais profundamente. Eu fui fazer mestrado, e meu mestrado é em construção civil, não é em sistemas prediais. Não é em sistemas prediais, não sistemas prediais como a MOL faz, não. É sistemas prediais hidrossanitários. Então, eu acabei indo para outra ponta do jogo para poder entender mais. E na hora de olhar para o problema, acabou que a minha dissertação de mestrado e o que eu estudei mais profundamente foi processo de projeto e olhando para a importância da precocidade dos projetos de instalações. Eu queria numericamente tentar chegar numa perspectiva de vale a pena começar antes para o empreendedor, financeiramente. Vale a pena
estudar antes as instalações, contrata isso mais cedo, lá na viabilidade. É possível fazer isso? E na hora que eu deparei com um problema, eu tinha a resposta prática, que eu faço isso todo dia, então a gente já sabia alguns caminhos, mas numericamente eu consegui chegar num ponto onde não vale a pena, do ponto de vista de custo, começar antes, porque o que acontece? Juntando nós todos aqui, a depender do tipo de obra, a gente vai ficar rodando entre 12% a 20% do custo global da obra. Ou seja, se a gente fosse somar e botar por disciplina numa curva ABC, a gente está lá do B e do C, a gente não está lá no A. Só que tem uma particularidade importante: as instalações prediais, elas atrapalham e podem prejudicar muito o desenvolvimento, a produtividade e a entrega de todo mundo que está lá no A. Então, se a gente está estruturalmente, nós furamos a estrutura e a estrutura está lá no A do ABC. Se eu estou atrapalhando aquilo lá, eu posso impactar uma questão de instalação que está lá no C, pode gerar um impacto lá no A. E o impacto nunca é pequeno. Ele tem um impacto importante, e quando a gente está impactando lá em alguma coisa, por exemplo, um reforço estrutural. Você fala reforço estrutural, o cliente tem arrepio na hora, o projetista de estrutura já levanta e já fala, opa, não. Por quê? Se a gente pensa isso antes, e aí é o que eu costumo dizer aqui, a gente consegue trazer economias mais consistentes para o projeto e para a operação da edificação no nascimento do produto. Porque se a gente participa da construção de um partido de instalações, porque eu tenho um partido de arquitetura, fiz uma fachada, a estrutura ela tem um conceito, ela tem um eixo fundamentante, e a partir do partido de estrutura que ele vai alcançar a economia da estrutura. As instalações, eu falo em especial instalações elétricas, se a gente começa antes, a gente consegue racionalizar muito o que a gente, ou otimizar muito o que a gente vai colocar na edificação do ponto de vista de custo. Então, custo para instalações, e além do pessoal dominar pouco o orçamento de instalações, porque aí na hora que eu fui entrar no problema, na hora de desenhar no mestrado, você vai abrir a EAP de estrutura, você abre 20, 25, 30 itens. Com aqueles 30 itens, você faz a composição do orçamento da edificação toda. Aí quando você vai para as instalações prediais, você vai para mais de 1000 linhas de composição de itens e na estruturação, quando você vai montar o orçamento, e aí você vai ter, para você formar o preço dessa quantidade absurda de pequenos itens e a composição de serviço para essa quantidade absurda de pequenos itens, é um inferno orçar uma edificação para instalações. Então, ainda tem essa limitação da gente ter essa dificuldade e a gente não dominar tanto o orçamento lá na ponta final. Então, começar antes garante um resultado mais consistente do ponto de vista de custo, sem contar o pedaço dos riscos, porque concessionário, a gente tem concessionária de energia que está lá para poder garantir o fornecimento de energia, e fazer isso já é um desafio, e a gente tem o corpo de bombeiros que traz uma lista importante, principalmente em incêndio e pressurização, mas instalações elétricas também está no meio desse jogo. Então, agora com a NT45, com os alimentadores de veículo elétrico, a gente tem uma lista de desafios técnicos. Desafio técnico de incêndio, para poder dar solução nisso. Desafio técnico de controle de fumaça. E desafio técnico de elétrica, porque eu tenho que colocar aquela quantidade absurda de vaga para funcionar, sem eu fazer um prédio absurdo, uma subestação enorme para poder fazer a alimentação de energia. Então eu tenho que fazer aquilo da maneira racional, mas eu tenho que atender norma técnica. Então, assim, é desafiador, e começando antes, a gente discute os problemas e a gente faz uma outra coisa que não é mensurável diretamente. Você se antecipa, né? Gerenciamento de risco. A gente consegue gerenciar o risco, porque garantir, numa etapa precoce, alinhamento e aprovar precocemente todos os projetos de sistemas prediais
elimina o risco da gente ter uma grande interferência por conta da aprovação lá no Corpo de Bombeiros, por conta de uma aprovação na questão da pressurização de escada, porque quando surge um elemento novo numa aprovação no meio de um fluxo de projeto, acho que todo mundo que já viveu esse terror de, nossa, agora aparece com outra escada no projeto, agora bota a pressurização a mais aqui, bota um controle de fumaça. Você colocar isso dentro de um produto que já está lançado, é uma loucura, é um gerenciamento de risco que quando eu parei para poder pensar a primeira vez, é um negócio inacreditável. O nível de risco que o nosso cliente, o incorporador, o consultor, que ele assume. Esse gerenciamento de risco é uma loucura, porque isso é um pedaço do gerenciamento. Ele tem outros riscos para poder gerenciar, é muito Você complicado. sai remendando o projeto, né? Na verdade, ocorre isso. O projeto ele tem um tempo de maturação, né? Assim, não tem como a gente dizer que você vai fazer um determinado projeto, esses projetos de grande complexidade, num prazo muito menor. Não adianta você colocar muito mais gente num projeto que ele não vai andar. Exato. 9 grávidas não fazem um bebê em um mês, né? Tem um consultor, o Paulo, né? Paulo Maurício, que fala: uma mulher dá à luz em 9 meses. 9 mulheres não dão à luz a uma criança em 9 meses. Em um mês, né? Ou seja, você não tem como colocar muita gente naquele projeto, porque você tem que ter um entendimento do projeto. Então, ele tem o prazo de maturação. Né? Tem um prazo. E sempre que você consegue iniciar antes os projetos, a gente tem resultados mais tranquilos. A coisa roda mais redonda. Sim, com certeza. Bom, gente, então quero agradecer a todos vocês aí por ter, né, batido esse papo, né? Acho que o empreendedor que nos assiste, né, com certeza vai tirar disso daqui muito proveito, né? Tem muita informação rica, né? E quando a gente, né, entende, né, o outro lado da moeda e ao mesmo tempo, né, a gente coloca na mesa gestão de riscos, gestão de projetos, né, os desafios que você tem, né, quando as equipes, né, de projetistas, né, estão trabalhando e querendo ou não, né, o quanto antes você conseguir antecipar os riscos, manter o projeto, né, de uma forma cadenciada, né, e na DIN a gente acredita muito nisso, né, que a gente é exatamente o maestro e o facilitador das coisas. A gente precisa lidar muito com, né, a relação interpessoal entre a equipe, então formatos de trabalho, cadenciamento, como que a gente respeita o momento de cada um, mas ao mesmo tempo, né, é rigoroso e compromissado com aquele objetivo que o empreendedor, né, nos coloca, e que a gente sempre tenta fazer o papel, né, de orientador, né, para mostrar que, olha, algumas coisas precisam ser tratadas, né, na ideação, ou na formação do produto, ou na forma como isso, querendo ou não, vai ter seus complicadores, né? E aí isso, né, consequentemente, né, se desdobra em resultados ou não para a obra, né? E o objetivo é sempre, né, gerar essa previsibilidade, tanto para ele quanto para a equipe de projetos, para que a gente possa ter entregas, né, dentro do prazo, com a qualidade prevista, e que tudo aconteça de uma forma que, né, o resultado final chegue, né? Que acho que esse é o objetivo, inclusive, de todos na cadeia da construção, né? Claro. Cada um vai ganhando o seu pão ali no processo, e isso vai se somando no final, né, para uma cadeia de valor que com certeza né, tem, né, uma pujança grande aqui no mercado de Goiânia, né, e o Brasil todo ainda tem também muito potencial. Então, queria agradecer a todos aí, né, e fiquem ligados, a gente, né, vai continuar com essa sequência de episódios e de conversas sobre projetos, né, a gente já recebeu aqui excelentes profissionais, e quero agradecer vocês aí pelo papo. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado, meu. Acho que agradecemos aí pela oportunidade. Um prazer, viu, gente? Eu não agradeci no começo, mas obrigado pelo convite. E foi uma honra também estar ao lado dos colegas, que eu conheço há muitos anos, o Flávio ainda mais. O Flávio eu conheço desde a época de Jaule, né? A gente ia lá no escritório conversar algumas coisas. Obrigado, foi excelente. A gente realmente foi muito legal. Legal.